Então, nós vamos começar nossa conversa de hoje, tratando de assuntos estratégicos. Basta dizer que o manual do recenseador vai ser responsável por 50% da prova. Então, nós vamos tratar de cercar todas as portas, cercar a quadra inteira aí onde está este manual, para colocá-lo na mente e ter sucesso no concurso. Opa, vamos ver quem está pedindo para entrar. Vamos ver quem pede para entrar aqui. Suiane, tudo bem, Suiane? Futura servidora do IBGE. Vamos... Opa, mais gente pedindo aqui. Vamos lá. Tudo bom, professor? Tudo bem, Suiane? Hortência, Lídia, servidoras dedicadas do IBGE. Depois, né, podem escolher também o IFCE, podem escolher também o IFCE e podem escolher também a Universidade Federal. São alternativas para vocês. Não é só o IBGE. Olha aí, deu certo aqui. Alguém respondeu aqui, deu certo. Beleza? Vamos dar só mais aí 2 minutinhos aí para o pessoal adentrar a sala aí. Hoje nós temos uma estratégia perfeita para a gente dominar este tal de manual do recenseador, para a gente conseguir dominar as questões do concurso. Dúvidas estão surgindo. Professor, o senhor vai fazer esse mutirão nas outras disciplinas? Sim, vou, com certeza. Vocês gostaram? Nós vamos fazer o mutirão em todas as 4 disciplinas. Tá certo? Essa estratégia aí faz parte do método Kaizen, né? Faz parte do método Kaizen. Ok, Renila? Faz parte do método Kaizen. Então, vamos lá. Vamos começar. Ok, professor, boa tarde, né? Boa tarde. Vamos começar, futuros servidores do IBGE. Todo mundo entusiasmado, todo mundo motivado para conseguir esta vitória. Nós estamos apenas na 3ª semana. Apenas na 3ª semana estamos começando e vocês já estão mostrando conhecimentos. Vocês já estão com esse mutirão aí que nós vamos definir hoje, tá certo? Vai ficar muito fácil dominar este manual do recenseador, tá certo? Vamos começar aqui mostrando alguns slides. Vamos mostrar alguns slides. Vocês estão vendo bem aí? Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá dando para ver direitinho? Ali tem uma letra demais ali, vamos tirar aquela letra. Vamos tirar essa letra aqui, que tem uma letra a mais aqui no censo. Vamos tirar essa letra. Essa estratégia é perfeita, viu, pessoal? Essa estratégia, ver filmes, ver vídeos, ler textos,
resolver as atividades, ou seja, resolver as questões de banca. Essa estratégia é perfeita. É para passar mesmo, viu, pessoal? Essa estratégia não é brincadeira, não, viu? Agora, tudo depende daquelas duas palavrinhas-chave, né? Dedicação e autodisciplina. Mas eu sei que vocês têm. Eu sei que vocês têm. Então, vamos começar aqui. Primeira coisa que vai aparecer aí é a trilha do... Opa, fala! Quem falou? Alguém falou? Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui para ver quem falou. Quem falou? Alguém chamou? Foi Sabrina que falou? Quem foi que falou aí? Voltemos, então. Voltemos, então, para onde estávamos. Então, se alguém precisar, é só falar. Está aí a trilha dos textos. A trilha dos textos. Primeiro, planejamento. Segundo, a janela tira dúvidas. Terceiro, o censo demográfico, que vai ser o foco de hoje. E quarto, questões de banca. Questões de banca. Na próxima semana, na quarta semana, já vamos, certo? Já vamos. Alguém está pedindo aqui para entrar. Na próxima semana, vamos incluir mais uma janela aí. Questões de revisão. Questões de revisão. Eu faço muito isso na faculdade. Quando os assuntos são longos, para não esquecer aquele começo, a gente cria uma seção questões de revisão, certo? Para que aqueles assuntos que foram vistos inicialmente, eles sejam revistos, né? Para não cair no esquecimento. Opa, alguém está pedindo para entrar aí. Vamos ver quem está pedindo para entrar, né? Vamos ver aqui quem está pedindo para entrar. Vamos ver quem está pedindo para entrar aqui. Foi autorizado aí. Então, pessoal, observem o seguinte. Observem o seguinte. Vamos aqui começar a nossa abordagem de hoje. Nós vamos hoje cercar de todos os lados o manual do recenseador. Nós vamos dominá-lo, tá certo? Vamos dividir as tarefas com os 13 voluntários que se inscreveram, tá certo? Depois, se aparecerem outros, a gente inclui, né? A gente inclui. Mas vamos iniciar com os 13 voluntários que se apresentaram, né? Então, vamos lá começar aqui com o texto 3.1. O planejamento, né? A divisão do manual do recenseador em 13 partes iguais, tá certo? O estudo em mutirão, para que a gente domine todos os detalhes deste manual, porque dele vai sair 50% da prova. Deste manual vai sair 50% da prova. Professor, o senhor repete muito. É o método exaustão, viu, pessoal? Junto com o método Kaizen. O método exaustão, de repetir, para aquelas pessoas que estão há muito tempo sem estudar. Estas pessoas precisam que a gente dê, assim, uma aula pausada, uma aula repetida, frases repetidas, para que estas pessoas, elas não fiquem distantes, né, daquelas que estão mais estudando, que vem estudando há mais tempo, né? Tá certo? Então vamos ver aí. Vamos lá puxar o texto 3.1.
O texto 3.1 diz o seguinte, esse texto 3.1, ele diz que nós vamos fatiar a apostila oficial, do concurso, a apostila oficial do IBGE, sobre conhecimentos técnicos, vamos dividi-la em 13 partes. Os alunos voluntários que se inscreveram vão ficar, cada um vai ficar com uma parte. Aí, eu vou até marcar em amarelo aqui. Com essa parte que você vai ficar, você vai ler as questões, tá certo? Vai ler as questões, tá certo? E vai procurar exatamente em cima dessas questões, vocês vão procurar ler, né? Depois fazer esquemas, depois apresentar 2 perguntas. Vamos ver aqui, alguém está pedindo para entrar, né? Alguém está pedindo para entrar aí, está permitida a entrada aí, viu? Permitida a entrada. Então, nós vamos aí, em cima desse texto que nós estávamos comentando, né? Nós vamos fatiar o manual do servidor em 13 partes, tá certo? Em 13 partes. E fazer esquemas, tipo aquele mapa mental, né? Fazer esquema, apresentar 2 perguntas, tá certo? Cada voluntário vai apresentar 2 perguntas, pode até me mostrar primeiro lá no WhatsApp, pode me mostrar que eu dou, ou direto, né, que eu dou ideias, tá certo? De como apresentar a pergunta, e depois lançar as 2 perguntas nas aulas lá do YouTube, né, sobre conhecimento técnico, viu? Tá certo? Depois lança lá essas perguntas. Então, o planejamento dessas aulas, ela vai assim, ó, na seguinte sequência, ó, nós dividimos aí o manual em 13 partes, tá certo? 13 partes. Não necessariamente na ordem do índice lá do manual, não necessariamente. Pode até fugir ali da ordem, tá certo? Mas que nós vamos vamos ver as seguintes partes aqui, ó, tá certo? Primeira parte, o IBGE, falar sobre o IBGE, né? Segunda parte, falar sobre o censo demográfico, que é o assunto de hoje. Terceira parte, falar sobre o recenseador. Quarta parte, falar do posto de coleta. Quinta parte, falar sobre os instrumentos de trabalho do recenseador, onde um desses instrumentos é o dispositivo móvel de coleta, aquele computador de bolso, né? O DMC. O DMC, alguém vai falar sobre o DMC. Depois, a conduta do recenseador. A estrutura organizacional. Pessoal, essa estrutura organizacional aqui não é do IBGE. Essa estrutura organizacional aqui é do censo, viu? É do censo, tá certo? A divisão político-administrativa, tá certo? O setor censitário e, finalmente, ainda tem aí o morador, tá certo? O morador. Aqui, o morador e o domicílio, viu? O morador e o domicílio, tá? É os 2 juntos aí, tá certo? O item 13 é o morador e o domicílio, tá certo? Então, fica aí dividido o censo, tá certo? Em 13 partes, né? Fica dividido em 13 partes. Aqui, ó. Aqui o 13 aqui é o morador e o domicílio. O domicílio. Então, a pessoa que ficar para falar sobre o morador, vai falar também sobre o domicílio, tá certo? Vai falar também sobre o domicílio, para exatamente ler as páginas que tratam do morador e o domicílio e fazer resumo e
formular 2 perguntas, né, para postar lá no comentário da aula no YouTube, tá certo? Ok? Então tá aí, ó. Nós fizemos esta divisão aí de propósito para pegar 100% do manual. Nós vamos dominar 100% desse manual, porque daí vão sair 25 questões, viu, pessoal? Deste manual vão sair 25 questões. Então tá aí, o primeiro texto da tarde de hoje, tá certo? Foi o planejamento para a gente dominar o conteúdo deste manual do recenseador, tá bom? Professor, podia repetir aí as partes em que o senhor dividiu? Posso, tá aqui, ó. Primeira parte, falar sobre o IBGE, onde a missão é importante, viu, pessoal? A missão do IBGE é importante. Tem uma questão aí que vocês vão ver hoje ainda, uma questão da banca IBAD, né? Tá certo? Depois, Professor? Opa, pode falar? É Hortência, boa tarde. A ordem Pode. a ordem de apresentação vai ficar de acordo com como está lá? A ordem de apresentação é do jeito que está aqui, certo? Tá bom? Mas, Hortência, isso aí não vai implicar muito para vocês, não, sabe por quê? Eu vou fazer o sorteio para não ficar assim, tá certo? Uma coisa sem critério, né? Então, eu vou pegar os 13 números, aí eu vou sortear. Por exemplo, eu pego 13 papelzinhos com os nomes dos 13 voluntários. Você está no meio, né, Hortência? No meio? Aí, Tô sim. pois é, aí eu vou tirando, né? Primeiro papelzinho, eu tiro, aí jogo lá no item 1, o IBGE, tá certo? Certo. Segundo papelzinho, eu tiro, aí jogo lá no censo demográfico, tá certo? Terceiro papelzinho, eu jogo lá no recenseador. Aí vocês vão, durante a semana, vão ler, não são muitas páginas, né? Porque se você, no censo tem 70 páginas, mas tem 10 páginas lá que não é propriamente texto de prova, tá certo? Texto de prova mesmo, lá do manual, tem em torno de 60 páginas, tá certo? Então, essas 60 páginas aí, dividido por 13, né, 13 voluntários, vai dar pouca página aí para cada um, né? Então, vocês têm a semana todinha para ler, tá certo? E colocar as questões que vocês vão formular, 2 questões, tá certo? Vocês vão ler as páginas lá, aí vocês vão dizer assim, ó, esta daqui vai cair, não tenho dúvida que esta vai cair, tá certo? Aí você formula uma questão lá sobre essa que você acha que vai cair, tá certo? Questõezinhas simples, assim, eu vou ensinar vocês, tá certo? Vocês podem mandar o texto da questão para mim, que eu ensino a vocês a formular a questão de forma bem simples e bem objetiva. Quem quiser, quem não quiser já lança lá direto, tá bom? Já lança direto lá no comentário do YouTube lá. Aí você chega lá no YouTube, você pega lá uma aula lá do assunto, né, de conhecimento técnico, pega qualquer uma aula lá de conhecimento técnico, aí você vai lá nos comentários e dá o seu nome, a sua cidade e a questão, tá certo? Você diz, olha, eu li o manual na parte tal e as minhas questões são as seguintes. Aí você diz lá, tá certo? As suas questões, tá bom? Por exemplo, vou dar só aqui um exemplo aqui de uma questão. Quem pegou o item 1, o IBGE, qual é a missão do IBGE? Por exemplo, uma questão ótima essa. Qual é a missão do IBGE? Aí você joga lá nos comentários e depois você bota o seu nome e a sua cidade, tá bom? Aí, pessoal, isso aí vai correr o Brasil inteiro, tá certo? Você vai ajudar você e vai ajudar muita gente, tá certo? Muita gente vai procurar ler essa parte do manual e vai procurar responder esta questão e vai procurar internalizar, não é decorar, viu, pessoal? Não é decorar, é internalizar, tá certo? Internalizar. Por exemplo, essa missão do IBGE, tá certo? Essa missão é retratar o Brasil, tá certo? Retratar o Brasil, tá certo? Para permitir esse retrato que é dado do Brasil, com as informações, permitir o exercício da cidadania,
tá certo? Então, quando cai lá uma questão sobre este assunto, como missão do IBGE, você já mata na hora, tá certo? Entendeu? Por exemplo, na estrutura aí, ó, esse item aí, ó, esse item 8 aí, estrutura organizacional. O recenseador, ele fica lá embaixo, tá certo? É o último, é o último degrau da estrutura. Mas é a figura mais importante do censo. Porque sem os dados do recenseador, não haverá censo, tá certo? Porque o IBGE, a função do IBGE é produzir informações, é produzir dados, tá certo? Tá certo? Então, sem esses dados, sem essa coleta desses dados, não tem censo, não tem censo. Então, apesar do recenseador ser, na estrutura organizacional, o último lá, né? Ou seja, o chão de fábrica, como se diz na administração, é a pessoa mais importante do censo, tá certo? É a pessoa mais importante do censo, ok? Tá bom, pessoal? Então, é fascinante, pessoal, a leitura deste manual, direcionada, como nós estamos direcionando. Professor, Opa, pode dizer. se caso o número que for sorteado tiver muito assunto, pode criar mais de 2 perguntas? Pode, olha aí, tá vendo? Ela já está em pau. Quem foi que falou aí? Quem foi? Sabrina. Sabrina, você já está mostrando que está motivada, que está empolgada, tá certo? Então você tem 2 aí no mínimo, viu, pessoal? Tá certo? São 2 no mínimo, mas você pode fazer mais, viu? Se o seu assunto lá comporta mais de 2 questões, melhor ainda, tá certo? Melhor ainda. Então foi bom Sabrina levantar isso aí. Foi bom Sabrina questionar esse ponto, tá bom? 2 questões no mínimo, no mínimo. Você pode fazer 4, 5, 6, o tanto que se o seu assunto comporta mais de 2 questões, você formula mais de 2 questões. Porque, pessoal, ó, está comprovado que a metodologia que mais a pessoa aprende, a técnica de aprendizagem que mais a pessoa aprende é ensinar, é fazer resumo, tá certo? É ler, escrever, fazer resumo. Um professor muito famoso, já falei aqui para vocês, o professor Pia, ele faleceu, infelizmente. Esse professor, ele tem lá filme dele no YouTube. Ele dizia, ó, pode rodar, pode inventar todas as técnicas modernas para estudar, mas aquelas antigas, tradicionais, ler e escrever, e tem mais essa, não é digitar não, ele diz, não é digitar não, é escrever, pegar a caneta e escrever num papel. Então eu aconselho vocês, quando estiverem estudando essas partes aí do manual, não vá digitar não, porque você digitando, não fica tanto quanto você pegar um papel e escrever. Você escreve o seu esquema, escreve as suas questões, aí, pessoal, é fantástico, viu? É fantástico, o nível de aprendizagem é fantástico, viu? É show. Eu digo isso por experiência própria, pessoal. Eu estou aqui, está aqui o exemplo vivo para vocês, né? Eu estou aprovado em mais de 40 concursos, né? Não sou gênio, perdi muitos concursos, perdi quase 20 concursos, fiquei reprovado em quase 20 concursos. Mas quando eu peguei esse método Kaizen, e quando eu peguei o fio da meada, como diz o pessoa do interior, quando eu peguei o fio da meada, não perdi mais um concurso, tá certo? Não perdi mais um concurso, entendeu? Este concurso aqui que vocês vão fazer, se o IBGE reabrir inscrições, eu vou fazer só para ir com vocês lá, tá certo? Só para vibrar junto com vocês. Até concurso de prefeitura eu já fiz, tá certo? As turmas que eu preparo, eu vou junto lá fazer com eles, tá certo? Teve um concurso, pessoal, que eu fui assim, eu vibrei tanto com esse concurso, que eu fiz até pastel para meus alunos. Eu fiz pastel, fiz lá mais de 200 pastéis, tá certo? E levei e servi com refrigerante, abri a tampa traseira do carro, em frente lá onde nós fomos fazer as provas, tá certo? Foi em Quixadá, e chamei todos os meus alunos lá, e ainda pedi a eles para chamar mais.
para comer pastel com refrigerante de graça, tá certo? Foi uma festa, foi uma confraternização, tá certo? Então, pessoal, é assim, ó, estudar. Quem ia falando aí, pessoal? Desculpa aí, eu não dei a palavra, né? Desculpa aí. Não, eu só disse que é um excelente incentivo, né? Bem bacana. Pois é, um incentivo, pessoal. Vocês precisam de incentivo, tá certo? Vocês precisam de incentivo, tá certo? Porque a pessoa, às vezes, ela não está ainda motivada para o concurso. Estuda, mas não está com aquele, entendeu, entusiasmo. Mas só aprende, pessoal, com entusiasmo. Só aprende com uma meta de vida. Você não está estudando por acaso. Você está estudando com uma meta de vida. Você pode fazer esse concurso para o IBGE, depois faz para a faculdade, para a Universidade Federal, depois faz para o Instituto Federal. Ou seja, você tem uma meta de vida. É diferente, pessoal. O estudo é mais gratificante, tá certo? Então, turma, passemos agora para mais um texto na trilha dos textos. Vamos lá ver quem vem agora, né? Já vimos aqui o texto, né? O texto 3.1, o planejamento da nossa estratégia, né? Agora vamos para o texto 3.2. Observe que esses textos, eles são pequenos, são textos simples, são textos pequenos, apenas para motivar vocês a, quando estiver estudando, fazer um textozinho pequeno, fazer um esquemazinho pequeno, tá certo? Porque quando você escreve, como diz o professor Pia, você está aprendendo, tá certo? Então vamos lá, pegar mais um textozinho aqui. Vamos lá no quem vem agora. Então, falamos aí do texto 3.1, planejamento, vamos agora para o texto 3.2. Tira dúvida, janela tira dúvidas, tá certo? Aí o aluno pergunta, professor, haverá mutirão em outras disciplinas? Gostou, viu? Se ele perguntou isso aí é porque ele gostou do mutirão, da ideia do mutirão, né? E é porque nem começou ainda, né? Mas ele gostou da ideia do mutirão, tá certo? É isso, pessoal, que vocês precisam. Entusiasmo, pessoal. Estudar com entusiasmo, tá bom? Então, vamos lá no texto para responder o nosso aluno aí. Vamos lá no texto. 3.2, texto 3.2, tá aqui, ó. Janela tira dúvidas. A experiência do mutirão agradou. Eis a dúvida do aluno. Professor, vamos ter mutirão nas outras disciplinas? Vamos ter mutirão nas outras disciplinas. Vamos ter, sim. Resposta, sim, vamos ter mutirão em todas as disciplinas. Vamos selecionar livros ou apostilhas digitais, tá certo? Vocês também poderão postar aí no grupo um livro digital, uma apostila digital. Eu dou só uma olhada assim para ver se ele está dentro dos objetivos do edital, tá certo? Para não haver perda de tempo, tá certo? Entendeu? Então, vocês podem postar aí que eu dou uma olhada e digo, tá certo? Se vale a pena a gente fazer mutirão em cima dele, tá certo? Eu já tenho alguns livros e algumas apostilhas digitais que eu vou lançar aí no grupo. É só a gente concluir esse mutirão do conhecimento técnico, tá certo? Também não adianta você jogar 4 mutirões de uma vez, 4 livros para vocês lerem de uma vez, porque nós temos muito tempo, pessoal. Nós temos até agosto, setembro. Esse concurso só vai ocorrer lá para janeiro, tá certo? Então nós temos bastante tempo. Não vamos precipitar as coisas, não, tá certo? Então nós vamos fazer mutirão em livros e apostilhas digitais de português, de matemática, de ética, de conhecimento. O código de ética, tá certo? Já está postado aí o código de ética. O código de ética já está postado aí no grupo. Nós vamos fazer um mutirão em cima dele. Depois que a gente terminar esse mutirão do manual, do conhecimento técnico, nós vamos fazer um mutirão em cima do código de ética, que foi fornecido pelo próprio IBGE, né? É uma apostila oficial do IBGE, tá bom? Então tá respondido aí, viu? Qualquer pergunta, pessoal, manda que se eu não souber, eu pesquiso e procuro, tá bom? A resposta, tá bom? Professor, o que nós vamos falar agora? Nós agora vamos falar do assunto da aula de hoje. Cada aula tem a sua temática, né? A temática da aula de hoje é a temática
o censo demográfico. Vamos, olha aí, quem pegou esse item aí já vai ter essa canja aqui, né? Que nós vamos falar sobre um item que está lá, fatiado lá no manual do recenseador, tá certo? Salvo engano, é o segundo item, né? O censo demográfico, certo? O censo demográfico. Nós vamos falar agora no texto agora, nós vamos falar sobre o censo demográfico. Tá aqui, ó. Tá certo? É o texto 3.3. Informações gerais sobre o censo, para que servem os dados do censo, a natureza dos dados do censo, o ensaio que houve em 2019. Vocês sabem que o IBGE, antes dele aplicar o censo, ele faz numa cidade, ele faz o censo simulado, simulado não, o censo real mesmo. Ele faz o censo numa cidade para testar o quê? Os questionários, para testar os aparelhos, para testar toda a metodologia do censo, tá certo? Se dá certo nessa abordagem piloto, vai dar certo na abordagem geral, né? Tá certo? Então, foi feito, esse ensaio foi realizado, né, na cidade de Poços de Caldas, né, no ano de 2019, tá certo? Data referência, pessoal. A data referência também nós vamos falar. Opa, alguém quer entrar aí, né? Vamos permitir que a pessoa entre aí, né? Vamos permitir. Quem é que está pedindo aí para entrar? Pronto, permitido. A entrada, permitido. Tá certo? Então, pessoal, essa data referência, ela existe para definir o divisor das águas, tá certo? Essa data referência, ela é importante. É muito importante essa data referência. Por quê? Por exemplo, se o censo não tivesse sido adiado, ia ser a data do dia 31 para o dia 1º de agosto, tá certo? Ou seja, na madrugada do dia... estava definido lá, né? De 31 de agosto de 31 de julho para 1º de agosto, né? Estava definido, né? É a data referência. Mas, como o censo foi adiado, o IBGE vai criar outra data referência, né? Vai criar outra data de referência, né? Outra data de referência. Vamos ver o texto, né? Vamos ver o texto, né? Vamos agora conversar sobre o texto aqui. Deixa eu puxar aqui o texto. É o texto 3.3, né? Já está na agulha aqui, o texto 3. Comentário inicial aqui. A experiência do mutirão agradou. Eis a dúvida do aluno. Ah, isso aí nós já tiramos. Esse texto nós já vimos, né? Esse texto aqui nós já vimos. Nós queremos o texto 3.3. 3.3. É esse texto aqui, ó. 3.3. 3. Vamos procurar o texto 3.3, pessoal. Ele está por aqui. Esse texto 3.3. Será que não é esse aqui? Não, não é esse aqui, não. Não, não é esse, não. Vamos procurar aqui. Será que sumiu esse texto 3.3? Sumiu? Vamos ver aqui se a gente acha ele aqui. Texto 3.3. Vamos lá. Não tem pressa. Não precisa pressa. Vamos lá. Procurar esse texto 3.3. Vamos lá. Se a gente acha esse texto 3.3. Vamos ver lá se a gente acha, né? Esse texto. Ele está por aqui. Não é possível que eu tenha apagado esse texto. Se eu tiver, eu boto. Eu sempre tenho o plano B, né? O plano B é o gogó aqui, né? Tá tudo na cabeça, né? Se a gente tiver perdido ele, a gente vai no gogó aqui. E vai no gogó e comenta ele, tá certo? Ó, censo demográfico. Tá aqui, ó. Censo demográfico. Parece que foi perdido esse texto, viu? Foi perdido esse texto. Eu gravei esse aqui em cima dele, viu? Gravei este em cima dele. Mas tudo bem, pessoal. Vamos comentar aqui. Vamos comentar no gogó mesmo, viu? O texto 3.3, tá certo? Que ele trata exatamente do censo demográfico, que é o segundo item lá, é o segundo item é o segundo item do roteiro, né? É o segundo item do roteiro, tá certo?
lá na janela do planejamento, ó. Aí o do planejamento aí, ó. Primeiro foi o IBGE, que nós falamos na aula passada, agora é o censo demográfico, tá certo? Eu vou aqui, rapidamente aqui, pegar o roteiro, já que a gente perdeu aí a gravação, né, desse texto aí, depois eu reproduzo ele e mando para vocês, tá certo? Mas vamos aqui reproduzi-lo rapidamente aqui para vocês, só um minuto. Ih, já estou aqui das eleições. Deu tudo certo, Diego? Tudo certo. Beleza, beleza. Então, pessoal, esse texto 3.3, tá certo? Ele foi realmente apagado aí, né? Tá certo? Mas a gente aqui, você sabe, né? A gente aqui ao vivo, ninguém esmorece não, viu, pessoal? Não pode esmorecer não, tá certo? Não pode esmorecer. Vamos ver se, a não ser que eu tenha trocado por essa outra janela aqui, tá certo? Não, troquei não. Realmente foi apagado. Então vamos ver aqui o texto 3.3. Aqui é o texto 3.3, tá certo? 3.3, vai na hora aqui, pessoal, ninguém gasta com nada não, ó. Esse 3.3 aqui, você vai chamar de o censo demográfico. O censo demográfico, certo? Aí, ó, é bom porque vocês já exercitam aqui, ó. Quando vocês forem ler o manual para vocês fazerem os resumos e fazerem as perguntas, você já pode, tá certo, seguir essa metodologia aqui, ó. Você vai escrever aqui, ó, o censo demográfico, você vai escrever. Aí você faz um comentáriozinho introdutório. Esse comentário aqui, eu só fui dizer assim, ó, eu sempre digo uma frasinha aqui no início, eu digo assim, ó, o censo demográfico, você já sabe, né? O censo demográfico, ele tem o período de quantos anos? Vocês ainda lembram o censo demográfico? Quem lembra? Tem um período de quantos anos o censo demográfico? 10 anos. 10 anos, muito bem. Tem o período, ó, o censo demográfico tem o período. As coisas tudo é providência dos anjos, né? Os anjos eles queriam que esse texto apagasse para eu fazer aqui ao vivo com vocês, para vocês, quando forem fazer lá o resumo, vocês já saberem como é. Ó. O censo demográfico tem o período, está em lei, viu, pessoal? Está em lei. Período de 10 anos, tá certo? Existem outros censos no Brasil, não é só esse, viu? 10 anos, tá certo? Aí, eu aproveitei disso também aqui. O censo econômico, vocês lembram quantos anos tem o período do censo econômico? O censo econômico, aquele que fala do agronegócio, que fala da indústria, que fala dos civis, que fala do comércio. O censo econômico, ele tem um período de quantos anos? Quem lembra? O período, está na lei lá. O censo econômico tem o período de 5 anos, pessoal. 5 anos. É a metade do tempo do censo demográfico, viu? Tá bom? O censo econômico, tá certo? Então, a introdução foi isso aí, tá certo? Eu fiz essa introduçãozinha aí. Aí, no item seguinte, tá certo? Eu falei sobre os dados gerais do censo, tá certo? Dados, viu? Eu falei dados. Deixa eu salvar aqui para a gente não perder de novo, né, pessoal? Deixa eu salvar aqui. Salvar aqui para a gente não perder de novo, que nós perdemos, né? Então, 3, censo demográfico. Só aqui. Então, já salvei aqui, ó. Para não perder de novo. Então, ó, dados gerais. Você está lendo, ó. Você está lendo lá, você pegou esse item 2, o censo demográfico. Aí você está lendo lá umas 5 ou 6 folhinhas lá. Você está lendo. Aí você vai pegar os dados gerais do censo demográfico. Do censo demográfico. Na sua leitura, você vai pegar esses dados gerais. Aí você vai aqui, ó. Primeira coisa que você bota aqui, que você achou interessante lá na sua leitura, você diz que
ele ocorre a cada 10 anos. Ocorre, certo? O censo demográfico ocorre a cada 10 anos. Aí, se você quiser ser assim mais precisa, você coloca o número da lei, né? Que dá essa. Vocês têm aí, né? O número da lei que que define esse período de 10 anos, né? Aí você coloca, você vai lendo lá, e aí, ó, inclusive cai muita questão. O censo demográfico, ele não faz contagem só da população, viu, pessoal? Ele faz contagem da população e dos domicílios, tá certo? Então você escreve aí, ó, faz a contagem da população, certo? E dos domicílios, viu? Vocês vão aprender o que é domicílio. Domicílios, tá certo? É diferente de estabelecimento, viu, pessoal? Estabelecimento é comércio e domicílio é residência. Então, faz a contagem da população e dos domicílios, tá certo? Você leu lá, coisa e tal. Aí você pega mais uma informaçãozinha lá na sua leitura, ainda sobre o censo demográfico. Você diz que ele verifica a distribuição territorial do país, tá certo? Ele verifica, já foi objeto de uma questão no concurso, verifica a distribuição territorial, né? A distribuição territorial do país. Como é que está dividido o nosso território? Quantos municípios, né? Ele diz lá, territorial. Aí você vê lá que são 5.568 municípios, tá certo? 5.568 municípios, tá bom? Municípios, tá certo? É assim que você faz, pessoal. Municípios. Você vai fazendo, é tipo assim uma ficha, ou um resumo, né? Município. Aí você vai lendo lá, você descobre outra informação importante, tá certo? Você, que este censo agora, que era para ser em 2020, depois passou para 2021, e já está passando para 2022, aí você diz, né, que em 2022, certo? Será o 13º censo. Se cada censo tem 10 anos, então há 130 anos vem sendo feito o censo, né? Será, ó, no próximo ano será, né, o 13º censo, tá bom? É sinal que já houve 12, né? 12 censos, né? Tá bom? Aí vamos a uma informaçãozinha importante. A pirâmide etária. Tem lá, né, no manual, nessa parte que trata do censo, tem a pirâmide. Alguém já leu lá o manual? Já sabe o que é pirâmide etária? Já sabe? Alguém já leu aí? Quiser falar, pode falar, pessoal. A pirâmide etária. O que é que a pirâmide etária mostra? A pirâmide etária, ela divide 50% para um lado e 50% para o outro. Viu? Aí você vai verificar lá, pela quantidade de gente, de acordo com a faixa etária, você vai verificar que as mulheres vivem mais que os homens, tá certo? As mulheres, elas vivem mais do que os homens. Incrível, né? Vivem mais do que os homens. As viúvas de Londres, né? Ó, isso aí, esse fenômeno, pessoal, é no mundo inteiro, viu, pessoal? Londres é cheio de viúvas ricas, ou seja, os maridos morreram antes, né? Tá certo? E elas ficam gastando dinheiro pelo mundo inteiro e aplicando, investindo, né? Tá certo? Então, verifica a distribuição territorial, 5.568 municípios, tá certo? Aí vem pirâmide etária, as mulheres vivem mais do que os homens, tá bom? Certo? Então, isso aí, pessoal, foi o que você conseguiu juntar de dado geral do censo demográfico. Agora você vai pegar, tá certo? Continuando essa sua leitura aí, você vai pegar agora, eu puxo aqui e jogo aqui e faço o resumo, tá certo? Para que servem os dados do censo? Olha aí, pessoal, já caiu uma questão sobre isso aí, viu, pessoal? Para que servem os dados
do censo. Para que servem os dados do censo? Certo? Para que servem os dados do censo? Aí você vai lá resumindo. Você diz, olha, os dados do censo, eles servem para muitas coisas, tá certo? Muitas coisas mesmo, mas as principais são essas aqui, que é relacionada com o planejamento, né? Planejamento para investimento público. Então, ó, os dados do censo, eles vão definir políticas, tá certo? Viu? Os dados do censo, eles vão ajudar na definição de políticas públicas. Por isso, pessoal, que o censo tem que acontecer, viu? O censo tem que acontecer, pessoal. Não pode deixar de acontecer o censo, viu? Não pode deixar. Ajudar na definição de políticas públicas. Outra coisa que você vai ver lá, quando você estiver olhando, você vai ver o seguinte, que auxilia na tomada de decisão, viu? Os dados do censo, eles auxiliam na tomada de decisão. Tem uma questão aí que vocês vão já ver, tem uma questão de concurso, foi a banca IBAD, não foi a banca Sebrasp. Vocês sabem que em 2019 houve aquele censo, né? Aquele censo na cidade de Poços de Caldas. Aí houve um concurso para recenseador. Aí uma questão que caiu lá, foi perguntando para que servem os dados do censo, tá certo? E tinha várias alternativas lá para definir política, para coordenar política, tá? O IBGE, pessoal, o objetivo dele é produzir informações, tá certo? Ele não define política, ele não coordena política, ele produz informação, tá certo? Produz dados, auxiliam esses dados do censo, auxiliam a tomada de decisão dos políticos, de quem tem lá poder de decisão, mas o IBGE não toma decisão, auxilia na tomada de decisão. Outra coisa, vamos lá. Terceira coisa lá que você... Para que servem os dados do censo? Para definir o perfil da população, né? Tá certo? Eles servem para definir o perfil da população, tá certo? Definir o perfil da população. É outra coisa para que servem os dados, viu? Tá certo? Bom, você pode dizer aqui, ó. Você pode até começar aqui com uma frasezinha. Os dados. Vamos já pôr uma questão aqui de concurso, viu, pessoal? Os dados do censo, certo? Os dados do censo servem para... Os dados do censo servem para ajudar na definição de políticas, auxiliar na tomada de decisão, tá certo? Definir o perfil da população, é outra coisa para que serve, né? Tá certo? Apresentar características dos domicílios, é outra coisa para que serve, tá certo? Outra coisa para que serve os dados do censo. Apresentar características. Turma, aqui nesse manual está 25 questões, metade da prova, 50% da prova, tá certo? 50% da prova. Apresentar características dos domicílios. Do domicílio. Então, vocês já viram aí, ó. Essas 4 coisas aí para que servem os dados do censo. Vamos ver agora, pessoal, a natureza desses dados, tá certo? A natureza desses dados. Vamos ver qual é a natureza desses dados. Quem está lendo lá o manual está vendo lá, viu? A natureza desses dados, tá certo? É outra coisa importante de você botar no seu esqueminha.
Natureza dos dados. Dados do censo, né? Dos dados do censo. Natureza dos dados do censo. Natureza dos dados do censo. População por sexo, viu? A população por sexo, viu? Lá no é possível tirar qual é a população de mulheres e qual é a população de homens. Então, população por sexo, tá certo? População por sexo. Tem mais, pessoal, tem mais. População por sexo, tá certo? Por faixa etária, é aquele gráfico lá, viu, pessoal? Aquele gráfico lá do que vocês viram lá, da pirâmide etária, viu? Esses dados vão fazer aquele gráfico. Só que aquele que tem lá, no manual, é de 2010, tá certo? Depois do censo, vai sair o de 2021 ou 22, né? Conforme a data referência lá, né? População por sexo, população por faixa etária, e população também por distribuição territorial, né? Por distribuição. Quantos tem lá na Ilha do Marajó? Por distribuição territorial. Né? Vocês vão ver que a Amazônia é um mundo de terra, mas tem pouca população. São Paulo, bem menor, mas tem muita população, né? Quem vai mostrar isso é o censo, né? É o censo. Expectativa de vida também, né? É outra natureza dos dados. Expectativa de vida. Enquanto os anos vive o homem, vive a mulher em média, né? Expectativa de vida. É outro dado, viu? Outra natureza de dado. Expectativa de vida. Tá certo? População que está morando fora do Brasil, também pega. População fora do Brasil. É? Fora do Brasil. Certo, pessoal? Pega também o número médio de filhos por família. Tá bom? Número médio de filhos por família. Por família. Pega também. Tá certo? A natureza dos dados, tá certo? População com acesso a saneamento básico. Olha aí, pessoal. Os políticos não gostam disso aqui não, viu? Os políticos não gostam disso aqui não, porque eles ficam com vergonha na cara, né? Esse monte de imposto que a gente arrecada, e você vê aí as favelas, né? O cinturão de favelas nas regiões urbanas, né? Sem saneamento, favelas com esgoto a céu aberto, né? Isso é desumano, pessoal, isso é desumano. O político não quer ver isso, não, tá certo? Então, ó, população com acesso a saneamento básico. Viu? O censo vai mostrar. População com acesso a saneamento básico. Tá certo, Renila? Certo, professor, tá certíssimo. É o retrato do Brasil, né? Não, Renila? É o retrato do Brasil. Ó, população com acesso a saneamento básico, viu? Eu tenho certeza que se Renila fosse presidente da República, ela não ia deixar essa coisa desse jeito aí, não. Não ia, não, tá certo? Ela ia, ao invés de ficar blá, 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 brigando com Deus e o mundo, ela ia o quê? Ela ia fazer mais habitação para as famílias pobres, ela ia fazer mais hospitais, ia fazer mais escola. Por exemplo, eu dirijo, pessoal, um projeto social, que é pequeno esse projeto social, chama-se Corrente dos Anjos. Mas todo mês a gente homenageia uma pessoa que fez bem à humanidade, que a gente chama de anjo, né? E este mês passado, o vídeo deve estar saindo hoje ou amanhã, nós homenageamos uma figura chamada Padre Paulino. Este padre, ele veio da Itália. Sabe quantas escolas esse padre fez? Só com uma motosserra,
que ele fazia as escolas casa de madeira, certo? Ele fazia casa de madeira. Ele fez assim, arrodeando a BR-364, né, que é lá no Acre, e dentro da floresta mesmo. Ele fez 70 escolas, sem ter um centavo no bolso ele não tinha. Agora eu pergunto, Renila, qual é o político que fez 70 escolas numa região vulnerável, numa região onde só tem gente pobre? Me diga, Renila, qual foi o político que fez? Nenhuma, né? Quase inexistente, né? Eu acho difícil, Renila, ter uma zona urbana, uma zona lá, tá certo? Mas lá no Acre, perdido na selva, eu até digo lá no texto, gritando no deserto, porque você sabe quando se grita no deserto, ninguém escuta, né? Então, esses pobres gritando no deserto. Chegou lá esse anjo chamado Padre Paulino. Fez 70 escolas, viu, pessoal? Esse padre, pessoal, ele fez também, sabe o quê? Um laboratório em cima da igreja. Viu, Renila? Olha aí nas igrejas que você anda, Renila, se tem um laboratório em cima, se tem um laboratório em cima, assim, no segundo pavimento, se tem um laboratório para fazer exame de fezes, exame de sangue, ele fazia por mês, ele fazia 300 atendimentos por mês, tá certo? Ele fazia exame de sangue, de fezes, aí ele detectava qual era o problema, malária, dava mais era malária. Aí ele fazia o remédio com as plantas da Amazônia mesmo, ele fazia o remédio. Então é este anjo aí, se vocês interessarem, eu mando o vídeo, eu posto o vídeo lá no grupo, lá, para vocês verem. É esse anjo aí que a gente tá homenageando, viu? Tá certo? Pode postar o vídeo, viu? Opa, vou postar. Pronto, a pedido de Renila aí, eu vou postar o vídeo. Deve estar saindo hoje ou amanhã, viu? Continuando aqui, voltando aqui para o censo, né? O nível de instrução é outra informação, é outro dado importante, pessoal. O nível de instrução, tá certo? O nível de instrução de nossa população. Renila, tu acha que político gosta de ver o retrato do nível de instrução de nossa população? Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não quer esconder isso, né? Então, o nível de instrução, o nível de instrução, tá certo? É outro dado cruel, viu? É outro dado cruel, o nível de instrução, tá certo? 7, mais uma informação importante aí, tá certo? Condições de trabalho. Nós estamos, pessoal, com 14 milhões de desempregados. Se vocês botarem 5 pessoas para cada um desses 14 milhões, tá certo? Botarem 5 pessoas, dá 70 milhões de viventes na Rua da Amargura, tá certo? Então, ó, condições de trabalho, o censo mostra. Por isso que os políticos não gostam do censo, viu, pessoal? Condições de trabalho. O censo é o retrato do nosso país, viu? Vocês recenseadores, futuros recenseadores, vocês são anjos, vocês são figuras importantes neste país. Vocês vão mostrar o retrato do nosso país, a realidade do nosso país, vocês vão mostrar. É emocionante, pessoal, esse papel que vocês vão desempenhar, viu, pessoal? É importantíssimo esse papel, tá certo? Entendeu? Importantíssimo. Deixa eu apagar aqui. Mais uma informaçãozinha aqui, tá terminando. Mais uma informaçãozinha aqui, ó. O panorama das diversidades, o censo vai mostrar, viu? O panorama das diversidades. Nós temos que compreender, né, as diversidades, tá certo? As etnias, né? Panorama das diversidades. Certo? Bom, nós temos que entender. Nosso país, pessoal, ele respeita as diversidades, tá certo? Nosso país é diferente. Você vê aí, ó, tá vendo a guerra religiosa lá? Morrendo criança lá, entre Israel e lá, ali o pessoal que foi... Aquele pessoal ali, pessoal, eles eram os primeiros habitantes lá onde está o Estado de Israel, certo? Entendeu? Eles estão brigando, o poderio econômico botou... Não vou falar de política aqui não, porque senão vai ferir a sensibilidade das pessoas. Não vou falar de política não, tá certo? Mas ali aquele conflito tem uma razão histórica, tá certo, pessoal? Tem uma razão histórica. Então vamos lá.
os palestinos e os judeus lá, tá certo? Panorama das diversidades. Sou totalmente contra a violência, totalmente. Ali era para ser resolvido na paz, ali, para resolver na paz. Panorama das diversidades. Aí vem os povos indígenas, tá certo? O panorama dos povos indígenas, também o censo mostra. Panorama dos povos indígenas. Os povos indígenas, tá certo? Também mostra. E tem uma novidade, ó, pode ser questão de prova. Uma novidade. O censo vai focar agora os autistas, né? Ver a população de autistas no Brasil, certo? Isso aí não tinha no censo passado, né? Certo? População, vai mostrar também a população quilombola, né? População. Eu conheço uma comunidade quilombola lá no Icaraí, conheço, tá certo? População quilombola, tá certo? E a população de autistas, tá certo? População de autistas. Quantos autistas nós temos no nosso Brasil? Essa é a primeira vez que vai ser perguntado entre a natureza dos dados lá, do aparelhinho, né? População de autistas. Certo? Tá bom? Então, aí, pessoal, ó, terminamos. Só para fechar, porque isso aqui já foi questão de concurso, só para fechar aqui, porque isso aqui já foi questão de concurso. O censo, toda vez que ele vai ser realizado o censo, ele faz um censo piloto. Um ano antes, ele faz numa cidade, para poder testar os equipamentos, né? E a metodologia. Então, foi feito já, para esse censo agora, já foi feito, né, em 2019, já foi feito na cidade de Poços de Caldas, tá certo? Chama-se o ensaio antes do censo, viu? Então, eu vou botar aqui esses dados aqui também, viu? Ensaio, né? Tipo assim, um teste, né? Um ensaio antes do censo. O censo não aconteceu ainda, era para ter acontecido em 2020, não aconteceu, mas em 2019, tá certo? Foi em 2019, viu? Em 2019, na cidade de Poços de Caldas, viu? Aconteceu esse ensaio, ou seja, foi realizado, foi aplicado, foi testado, aquele computadorzinho de bolso, né? O dispositivo móvel de coleta, né? O dispositivo móvel de coleta foi testado, viu? Foi testado em 2019 na cidade de Poços de Caldas, tá certo? Cidade de Poços. Tem uma questão aí, vocês vão já ver aí uma questão da prova, tá certo? É uma espécie de um censo experimental, viu? Censo experimental, viu? Uma espécie de um censo experimental, tá? Aí, ele serve para testar, tá certo? Ele serve para testar, eu vou até botar aqui o mesmo dizer da questão da prova, testar a operação censitária, viu? O mesmo dizer da questão lá. Para que serve o censo, o pré-censo lá, o ensaio do censo, para que serve? Para testar, mesma questãozinha da prova. Ele diz lá na questão da prova, ele serve para testar, vou botar a mesma redação da questão da prova aqui, ó. Na questão da prova saiu assim, ó. Esse censo, ele serve para testar a operação censitária, viu? Serve para testar a operação censitária, viu, pessoal? Serve para testar a operação censitária, viu? E foi realizada na cidade de Poços de Caldas, viu? Esse ensaio foi realizado na cidade de Poços de Caldas. Foi na cidade
de Poços de Caldas, viu? Poços de Caldas. Poços de Caldas, tá certo? O período desse pré-censo aí, dessa aplicação aí, o período foi de 1º de outubro, tá certo? Começou em 1º de outubro esse pré-censo aí, viu? Isso de 2019, viu, pessoal? 1º de outubro, e terminou, foi de 1º de outubro a 2 de dezembro, viu? A 2 de dezembro de 2019, tá certo? Então, tudo que apresentou lá de problema foi resolvido para quando acontecer, foi tipo um treino, para quando acontecer o jogo real, por exemplo, amanhã tem jogo do Flamengo e do Fluminense, né? Então foi um treino para quando chegasse o jogo, as coisas que não deram certo já terem sido corrigidas, né, pessoal? Terem sido corrigidas. Então tá aí, ó, viu? Nós perdemos a gravação desse texto aqui, né? 3.3, fizemos aqui ao vivo com vocês, né? Fizemos ao vivo com vocês. Quando vocês forem fazer a leitura do manual, procurem fazer assim, pessoal. Frasezinhas pequenas. Aí vocês, depois que fizerem o resumo, aí vocês fazem as perguntas. Tá bom? Combinado, Renila? Combinado, né? Então, Combinado, professor. Então, agora vamos, para encerrar a nossa jornada de hoje, vamos para o texto 3.4, que é o texto que fala das questões de banca, viu? Questões de banca. Vamos lá. Vamos para o texto 3.4, que vai falar das questões de banca. Questões de banca. Tá aqui, ó. Viu? Questões de banca. Comentário inicial. Existem poucas questões da banca Sebrasb sobre conhecimentos técnico-censitários. Existem poucas. Por isso, vamos apresentar questões de outras bancas também. No caso de hoje, nós vamos focar 3 questões que caíram sobre conhecimento censitário na prova de 2019. Pronto, na prova para esse censo aí simular, esse pré-censo aí. Foram selecionados recenseadores e 3 questões da prova estão aqui, ó. 3 questões da prova, tá aqui, ó. Primeira questão. Olha aí, Renila, primeira questão, ó. Importância do censo demográfico. Ele quer saber qual é a importância. Aí ele diz, a primeira coisa, retrato de corpo inteiro do país, com perfil da população e característica dos domicílios. Vocês acham que está certa essa daí? Quem acha que está certa essa daí? Pelo que a gente já falou até agora. Segunda, após concluído o censo, o Brasil vai dispor de informações sobre as pessoas para planejamento de políticas de investimento. Políticas públicas, né? Quem acha que está certo ou errado? E a terceira, o último censo demográfico, aqui, o último censo demográfico, que senão vai confundir com o censo econômico, né? O último censo demográfico ocorreu em 2015. Quem acha que está correto? Ou está errado? Quem acha? Ele está dizendo aí, né? Está dizendo que o último censo demográfico ocorreu em 2015. Pessoal, vocês sabem que o censo acontece de 10 em 10 anos. Se tivesse acontecido em 2015, o próximo ia ser em 2025, né? Se o próximo foi planejado para 2020, é porque o último censo foi em 2010, né? Vocês concordam? Então, essa daí está errada, né? Então, tem 2 certas e 1 errada. Vamos para as alternativas. Apenas uma certa, errado. 1 e 3, errado, porque a terceira é errada, né? 2 e 3, a 2 está certa, mas a 3 está errada. A letra D, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aí você está incluindo a terceira, que a terceira está errada, pessoal. A terceira está errada, né, pessoal? Isso aqui está errado. Isso aqui não está certo, né? Não está certo. Foi em 2010, o censo anterior. Aí vem. Letra E, questão 1 e questão 2. Aí sim, pessoal. Essa
é a correta, viu? A 1 e a 2 lá estão corretas. A 1 e a 2. A 1 e a 2, elas estão corretinhas. Pessoal, tá vendo aí como não é difícil a prova que vocês vão fazer? É só leitura, né, pessoal? É só leitura e esquema, leitura e esquema, leitura e esquema. Viu? Nós estamos apenas começando o nosso estudo. Nós estamos nos primeiros minutos do primeiro tempo do jogo. Nós temos até final do ano para estudar. Tá certo? Então não tem nem perigo, Renilha, da gente não passar nesse concurso. Tem nem perigo, nem perigo. Tá certo? Então aí, ó, as questões, a resposta certa é essa daí, a 1 e a 2. Vamos para a segunda questão. Qual a missão do IBGE? Eu já falei hoje aqui. A missão do IBGE eu já falei hoje aqui. Qual a missão do IBGE? Quem arrisca dizer qual é a certa aí? Eu pago um cafezinho lá na cantina do IBGE, para quem acertar essa. E a primeira ele diz que é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. A segunda ele diz apenas contar a população, ó, deixou o domicílio de fora, né? A terceira, definir políticas públicas. A quarta, coordenar políticas públicas. A última, auxiliar na tomada de decisões. Qual vocês arriscam aí? Qual é a certa? Vamos lá, pessoal. Quem arrisca? Pode abrir o microfone. Ó, turma, vamos por eliminação aí. Legal, professor. Quem foi que falou? Quem foi? Thaís. Thaís, parabéns, Thaís. Parabéns, Thaís. Então, vamos marcar aqui, ó. Letra A, viu, pessoal? Letra A. Turma, o IBGE, ele produz informação para que os outros usem, viu? Viu? Tá certo? O IBGE, ele não define política. Ele não coordena política. Ele não auxilia na tomada de decisão, o IBGE. Tá certo? Quem auxilia na tomada de decisão são os dados que o IBGE cria, né? Que o IBGE gera, né? Tá certo? Então, pessoal, falou cidadania, falou informação, é com o IBGE mesmo, viu? Terceira e última. Terceira e última. Vamos para a terceira e última. O ensaio antes do censo tem por objetivo, olha aí, viu, pessoal? O ensaio, ele chama de ensaio, viu? Ele chama de ensaio aqui, ó. Nós chamamos de pré-censo, não foi? É a mesma coisa, sinônimo. O ensaio antes do censo, por exemplo, já aconteceu em 2019, né? Desse censo agora, já aconteceu esse ensaio. O objetivo, ele está dizendo aí, é ser realizado apenas em um estado. É ser realizado sem preocupação de dar certo. Ou seja, pode ser realizado dando errado. Terceiro, ter como marco uma data de referência. Turma, essa data de referência aqui é importante, viu, pessoal? O censo tem essa data de referência. O censo tem. Mas aqui não é o censo, aqui é o ensaio. Aqui é o ensaio. Testar a operação censitária. E checar as informações do censo anterior. Quem arrisca aí a resposta certa? Quem arrisca a certinha, aí a resposta certinha? Estamos terminando, pessoal. Estamos chegando ao final da nossa aula, viu? É a letra D. A letra D. Quem falou? Hortência. Hortência, parabéns, Hortência. A letra D, pessoal. O ensaio do censo, ele serve para testar a operação censitária, viu? Tá bom? Lá na prova do IBAD, ele diz assim, testar a operação censitária do censo de 2000 e tanto. Aí ele diz lá, aqui eu tirei o ano, deixei só, para testar a operação censitária. É isso aí, pessoal, o objetivo do ensaio do censo, viu, pessoal? Então, turma, nós chegamos aqui ao final de nossa aula, tá certo? Como não vai dar tempo mais a aula seguinte, que é de ética, vocês assistem no YouTube, viu? A aula de ética, vocês assistem no YouTube, tá bom? Combinado?
Turma, visitem o YouTube lá, deixem comentário, tá certo? Este curso é de vocês. Este curso é de vocês. Eu sou apenas uma ferramenta, eu sou apenas um auxiliar, tá certo? Então, visitem lá o YouTube, visitem lá e deixem o comentário de vocês. Por exemplo, na aula de ética lá, parece que não tem nem 20 pessoas que visitaram. Então, vocês visitem lá, porque senão, se vocês não visitarem, tá certo? Fica sem sentido colocar no YouTube, né? Tá certo? Então, visitem, peçam. Tem mais de 500 inscritos aí no concurso, no curso, né? Tem mais de 500 inscritos. Aqui tá errado, aqui, ó. Tem por objetivo. Aqui é um V, né? Objetivo. Tem por objetivo, isso aí. Então, pessoal, visitem o YouTube, deixem comentário lá, tá certo? Bom, ok? Então, terminamos por aqui a nossa programação de hoje, tá certo? Na próxima semana, já, nossas aulas começarão pelo prefixo 4, né? É a quarta semana, viu? É a quarta semana. Nós teremos 20 semanas de aula. Estamos apenas no começo, né, pessoal? Estamos apenas começando. Começando, mas já tem muita coisa vista, né, pessoal? Não é, Olávia? Já tem muita coisa vista. Então, turma, viu, Renila? Sabrina, Érica, vocês serão futuros servidores do IBGE. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus no coração, ok? Até a próxima. Tá, boa tarde, professor. Até a Boa próxima. Boa tarde. Bom fim de semana para todos vocês. Bom final de semana para todos vocês. Boa tarde, professor. Obrigada. Nada, boa tarde. Vou encerrar aqui.